Vamos à Escritura, João capítulo 17, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, a palavra diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Quando nós falamos de ceia do Senhor, nós estamos falando de entrega. E Jesus fala disso, que ele se entregou e ele é uma dádiva de Deus ao mundo, é um presente que Deus dá ao mundo. Deus o envia, Deus, o Pai, envia Jesus. É uma obra da Trindade. A salvação é uma obra pensada antes da criação do mundo. E Jesus está dizendo: eu estou enviado ao mundo. Eu sou esse presente que vem para o mundo. E Jesus dá aqui para a gente algumas características desse envio. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre como é que a gente oferta, você observa aqui as características da oferta, como ela deve acontecer. E assim eu quero convidar você para ler comigo um texto, ou o texto, que está registrado no livro do Deuteronômio, o livro da repetição da lei, lá no Antigo Testamento, no capítulo 26. E aqui tem um trecho curtinho. Observe esse texto comigo em Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 12. Esse texto, ou essa dinâmica já tinha sido tratada antes, como quando
no livro Levítico, você vai ver isso acontecendo no quando. Em Deuteronômio, então, Moisés traz a luz do como. Não basta trazer, existe uma forma disso acontecer. Perceba comigo, a partir do verso 12 de Deuteronômio 26. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Pausa. Então, quando a gente fala de dízimos, essa é uma prática que a igreja adotou no Novo Testamento. A Bíblia não vai falar dessa forma aqui, como a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Mas o dízimo é uma prática que Deus estabeleceu para que todos possam contribuir para o seu reino de forma igualitária. Ninguém contribui mais do que ninguém. Todo mundo contribui igual, 10%. Eu já falei aqui, né? E se você é contra o dízimo, eu estimulo que você não dê 10%, então dê 15%. Né? O nome dízimo é ruim para você, então dê 15%, dê 20%. Né? É bom, né? Pode ser. Né? Ah, não, eu sou contra o dízimo. Ok, dê 20%, pronto. E estamos conversados e está todo mundo feliz. A ideia aqui é que o dízimo ele tem um propósito. Qual é o propósito do dízimo? O propósito é sustento de pessoas. Sustento do reino. Nesse tempo aqui, o reino de Deus estava sendo revelado ao mundo por meio do povo de Israel. Eles tinham um tabernáculo, um pequeno templo móvel, uma tenda, e existiam essas pessoas que serviam no templo. Esses que serviam no templo não tinham direito à propriedade na terra, então eles eram sustentados e mantidos por todos esses outros que tinham propriedades. Na terra, embora fosse o povo de Deus e o povo escolhido por Deus e cheio de promessas de Deus, havia os necessitados também. Então o dízimo atendia necessidades, tanto do templo móvel, das pessoas que ali trabalhavam e dos necessitados. Então o dízimo, ele era separado para ser entregue tanto no lugar sagrado, no templo, como também guardado para eventualmente ser distribuído aos levitas e também aos necessitados. Isso continuou existindo no Novo Testamento. Nós continuamos tendo no Novo Testamento pessoas que serviam a família de Deus e necessitados. Então, a prática de contribuir, ela continua existindo e necessária. Ela existe e ela é necessária. E Deus estabeleceu isso no Antigo Testamento. Então, quando alguém fala assim, você vai dar dízimo para a igreja? Vai. Por quê? Porque é para lá mesmo. Foi Deus que falou. E se você não gosta, você fica muito à vontade para discutir com Deus. Todo mundo podia discutir com Deus. Como é que ia ser o resultado da discussão, eu não sei. Mas cada um é livre para discutir com Deus, bater boca, enfim, como é que seja. Mas Deus coloca esse princípio. Pessoas serão mantidas por aqueles que são abençoados pelo serviço de Deus. Ponto. Bem, Deus colocou isso lá atrás, a gente leu aqui, mas existe uma forma disso acontecer. Perceba que não é só vir e entregar. Isso é a obediência. Quando você vem e entrega, isso é obediência. Quando você vem e entrega, isso é... De novo, quando você vem e entrega, isso é obediência. Muito bem. Agora, você que é pai e mãe, você sabe que existem formas diferentes de um filho obedecer você. É ou não é? Vai tomar banho. A casa inteira cai, né, para o chuveiro ser ligado. Né? Enfim, coisas do tipo, né? Existem obediências de todo... Né? Gente que gosta de obedecer, obedece para alguma coisa, não obedece para outra, enfim. A entrega, ela também precisa, além da obediência, ela tem a forma disso acontecer.
Vamos lá. O verso, então, 13, vai dizer assim: depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-o ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Quando eu entrego, eu chego diante de Deus e digo: Senhor, eu estou fazendo em obediência, mas não é só obediência a isso aqui. A minha vida é uma vida de aliança com o Senhor. Eu estou para viver tudo o que o Senhor me mandar. Opa! A forma de entregar não é só vir e dizer: está aqui, Deus. Eu tenho que me posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui essa faceta da minha obediência, mas eu lembro ao Senhor que no que depende de mim, eu vou obedecer o Senhor em tudo. Isso é adoração. Isso é adoração. Escuta isso aqui. Tem muita gente que pensa que compra Deus com dízimo e oferta. Tem muita gente que pensa que só chegar na igreja, vive como quiser, mas está com o carnê lá no céu em dia, que isso compra Deus. Não compra. Por quê? Porque na entrega eu me entrego todo. A minha expressão diante de Deus é que Deus sabe que eu me entreguei todo. Eu obedeço tudo. Eu não obedeço parte ou escolho o que obedecer. Eu não me esqueci. Como é que está aqui mesmo? Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Meu Deus. Ainda. Então, primeiro, quando eu entrego ao Senhor, eu tenho essa expressão diante de Deus de que, Senhor, eu estou cumprindo isso aqui também. A minha vida é uma vida que te adora, eu te obedeço em tudo, a minha vida é para a tua glória. Quem entendeu isso aqui? Poucas mãos levantaram. Quem entendeu isso aqui? Vamos continuar. O verso 14 ele vai dizer: não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Então agora eu tenho uma outra situação. Eu tenho aqui agora uns nãos. Eu primeiro afirmei que o dízimo que eu estou entregando, ou a minha oferta, ela é parte da minha obediência, mas tem algo aqui. É que o dízimo naquela época você comia junto. E tem um segredo aqui que me fascina nesse texto, que é você estar envolvido quando entrega. Você está envolvido de felicidade. O dízimo não combina com tristeza. Não combina com tristeza. Eu não faço isso, ou eu não participei desse momento daquele jeito assim, porque tem gente que e eu entendo, irmãos, eu entendo, a nossa humanidade, eu estou falando aqui para nós, para que a gente cresça no Senhor. Mas aqui Deus está colocando aqui essa ordenança para dizer o seguinte: quando você for fazer a entrega a Deus, não tem aquilo, Deus, está tão difícil dar, que vontade de não dar, vai fazer falta, Deus. Não pode ter isso.
Tem que ser a alegria da expressão de que Deus me deu, eu obedeço a Deus e eu quero dar. Não tem tristeza no meu coração, não tem peso. Eu não comi no meu luto. Eu não estava com o coração pesaroso, como quem diz assim, eu não queria nem estar comendo isso aqui. Mas eu tenho que comer, porque tenho que fazer, porque Deus mandou. Se você vai fazer uma entrega para Deus, você tem que ter alegria no coração de dizer, está aqui, Deus é para o Senhor. E ele ainda vai dizer, nada retirei enquanto estive impuro. Isso aqui tem a ver com a atitude de santidade que eu me proponho a ter diante de Deus. Tem gente que pensa que pode viver a vida como quer. E chega diante de Deus e fala, está aqui Deus, entra pelas portas e vive a vida como quer. De impureza no casamento, na vida profissional, na vida financeira. O www é complicado, mas chega diante de Deus cheio de pose. Olha só, deixa eu te dizer, existe uma declaração de dentro, eu estou entregando com alegria, e o meu interesse é ser santo diante de Deus. E vai mais longe, porque ele diz assim, ainda bem não oferecia aos mortos. Isso aqui tinha a ver com o paganismo. As nações do lado que mantinham, e você vai ver isso muito ainda aí nas culturas orientais, de manter os mortos alimentados, oferecer comida para os mortos, lá do outro lado, para que eles sintam um cheiro de comida boa, enfim, essa conversa toda. Deixa eu te dizer, espírito não come farofa, tá? Só para você ficar, né? Espírito não come farofa, não come farofa. Quem come farofa somos nós, e farofa de igreja é a melhor que existe. Né? Mas existem pessoas que têm outros deuses na vida e querem oferecer ou chegar diante de Deus e apresentar o dízimo como justificativa para aquilo que ela fez. Então tem gente que fala assim, porque se aquele esquemão der certo, e é um esquema que vai desviar de muitos aposentados muita coisa, mas se der certo, eu dou o dízimo para a casa do Senhor. Ou perceba um negócio, Deus não quer aquilo que você ofereceu a outros deuses, ou que recebeu de outras entidades, não. Deus é santo, lembra da santidade que veio antes, junto da alegria. Tudo isso tem que estar junto, no pacote. Não vale querer misturar aquilo que Deus tem te dado com as outras, enfim, Deus não quer isso. Com as outras crenças, com as outras ingresias que tem por aí afora. Deus é santo, Deus quer você para Ele. É por isso que começa com você dizendo, Senhor, é nós, estamos juntos, é eu e o Senhor e eu. Aí ele termina. Verso 15. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo. E a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Olha essa oração aqui. Esse aqui é o outro ponto que me fascina nesse texto. É que quando você entrega daquilo que Deus deu a você, a oração que você faz não é Senhor, me abençoa. A oração que se faz é, Senhor, nos abençoa. A bênção não pode ser para mim, a bênção tem que alcançar todo mundo. Abençoa o teu povo. Porque se todo mundo for abençoado, eu estou abençoado junto, eu estou abençoado
também. Não é, Senhor, me abençoa, mas o meu vizinho, ele está dando muito trabalho, Senhor, pesa a mão sobre ele. Né? O meu chefe, meu Deus, mostra para ele quem tu és, seca a vida daquele homem. Não, Senhor, abençoa o teu povo. Que a gente receba a bênção do Senhor, e na bênção de todos eu sou abençoado. Essa é a oração correta. Agora, olha para a oração de Jesus. Quando Jesus se entrega, que é o que a gente está falando de ceia, Jesus está nos dando provisão de salvação. Jesus não se entrega para ele ser mais Deus, porque Jesus já era Deus, eterno, todo-poderoso, suficiente. Todas as coisas, oh meu Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra de Deus. Bem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não precisava morrer por nós, mas ele morreu para que eu e você tivéssemos provisão de salvação. A entrega de Jesus foi para provisão. Assim como eu e você entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para que haja provisão, a entrega de Jesus foi para que houvesse provisão. Para quem? Para todos nós também, os necessitados. Porque não tem ninguém aqui, ninguém, que não fosse carente absoluto da salvação de Deus. Na oração de Jesus ele fala que ele veio do Pai e que o Pai o tinha enviado. E ele diz, a obra que me deste para fazer, no verso 4. Jesus está reafirmando diante de Deus o compromisso dele com Deus de obediência total. Jesus não escolhe qual parte ele vai obedecer e qual ele não vai obedecer. Jesus obedece tudo. A forma da entrega é para que haja provisão, reafirmando o compromisso de ser obediente em tudo, a adoração. Ele fala no verso 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Se eu e você temos que entregar nosso dízimo com alegria, eu vejo aqui em João 17, Jesus dizer, eu estou me entregando com alegria. Não. É certo que Jesus sofreu. E como ele sofreu? Ele padeceu e padeceu muito. Mas ele fez isso com alegria. Ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele está se entregando com alegria, e ele está orando pelos seus discípulos que vão ficar assustados. Eu quero que a minha alegria neles seja completa, que haja um transbordar da minha alegria nesse momento sobre eles. Percebe? Por que a nossa entrega tem que ser com alegria? Porque Jesus se entregou com alegria. Jesus não se entregou emburrado. Jesus não se entregou fazendo cara feia. Se a minha entrega precisa ser santa, Jesus diz, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Se não tem contaminação de pecado, e a gente sabe que a oferta de Cristo foi uma oferta santa, e Jesus fala, tem que ser santa.
Eu estou me oferecendo de forma santa. Então eu tenho que glorificar esse meu Deus que me ensina a entregar de forma santa também a minha própria vida como um todo. Não se envolve com aquilo que não é. Não se envolve com os falsos deuses. É uma obra que é para Deus. E só dele, veio dele. E o final. Abençoa o teu povo. Jesus termina a oração a partir do verso 20. Quantas vezes ele diz isso? Mas eu vou destacar o verso 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus não está fazendo uma oração assim, Pai, começo lá, né? Chegou a hora, glorifica o teu filho, fui! Não. Está entregue, com alegria, é o teu propósito, é uma oferta santa, mas isso aqui já deu. Jesus está dizendo, Pai, é para que haja provisão de salvação. Temos esse pacto de cumprir tudo que o Senhor quer. Faço isso com alegria. É uma oferta santa e eu quero todo mundo junto. Trazer todo mundo para dentro. Trazer todo mundo para a unidade que nós temos. Que eles sejam um, assim como nós somos um, e o Senhor em mim e eu neles, e está todo mundo conectado, eles estão conectados com o Senhor. A bênção é para todos. Essa é a oferta de Jesus por mim e por você. É a oferta que eu e você precisamos oferecer, mas é a oferta que Ele fez por nós também. E vem mais um desafio para você. É que essa oferta que Ele fez, e a oferta que está lá no Antigo Testamento, de trazer o dízimo daquilo que Deus te deu, é você se entregar para o seu irmão. Desse jeito. Eita, agora a gente vai se arrumar na cadeira aí, né? Porque eu tenho que me entregar para o meu irmão para que ele tenha provisão. Existem aspectos na sua vida que é você quem vai entregar para o outro para preenchê-lo. Lembra quando eu falei do sorriso? Hoje aqui? Talvez tenha alguém aqui para quem você ainda não sorriu, que precisa do seu sorriso hoje. É o seu. É a sua entrega da sua provisão. A provisão que você tem. Então, veja aí quem é que você não sorriu hoje, para você ainda dar aquele aperto de mão, aquele abraço, aquele olhar, porque o seu irmão precisa de provisão que você tem, está confiada a você. A sua oferta precisa ser por obediência, um pacto que você tem com Deus. Tenha um pacto com seu irmão, nós somos um, é unidade isso aqui. Quem come e bebe sem discernir que isso aqui é corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Tenha alegria, não faça por obrigação, não faça porque o pastor Daniel fica falando isso, já está dando nos meus nervos. Querida, querido, Jesus se entregou para você com alegria, Ele espera que você traga a sua oferta com alegria e que você se entregue ao seu irmão com alegria. Gostou não? Conversa com Jesus. Ele, no mínimo, vai mudar a sua vida. Você vai se tornar um crente de verdade. Santidade na vida. Relacione-se com seu irmão em santidade. Sem segundas intenções. Queira abençoá-lo para que a gente seja um e viva essa unidade para a glória do nome do Senhor. Percebeu como é que funciona? Entendeu agora? Jesus se entrega para nós, para nos mostrar aqui, aquilo que 1400 anos antes estava dito, como é que deveria ser feito. Ele diz, eu sei como é que isso faz, vou mostrar para vocês.
E vocês continuem fazendo isso daqui de trás e façam com os outros. Estendam isso para pessoas. Essa é entrega para pessoas. Amém? Curve sua cabeça comigo, então. Senhor, te agradecemos por Jesus que se entregou por nós. E que entrega preciosa. Que entrega preciosa essa. Para nos dar provisão de salvação, obedecendo em tudo, com alegria no coração, em santidade, para nos fazer um com o Senhor. Que maravilha! Senhor, que a nossa entrega ao Senhor também seja assim. Da nossa oferta e do nosso dízimo aqui, para o crescimento do teu reino e provisão na tua casa, mas também com alegria, com santidade, com o desejo de ver o outro bem, pedindo a bênção para todos, para esta igreja, para o crescimento do teu reino, para os irmãos que aqui estão, para tudo isso, Senhor. E que a gente também se entregue dessa forma, uns para os outros. Que nesse momento que a gente vai participar da ceia, a gente lembre disso tudo. Desse movimento que vem do Senhor para nós, mas que também nos alcança e vai a outros. Que haja essa transformação no nosso coração. Que a gente esteja com o coração santo diante do Senhor hoje, ao participar do pão e do fruto da videira. Que haja essa santidade na nossa vida, essa alegria no nosso ser, de receber a tua oferta e de passar a oferta para frente. Eis-nos aqui para cumprir todo o teu querer, seja financeiramente, seja por meio dos nossos dons e talentos, seja por meio dos sorrisos e abraços e palavras que o Senhor nos tem dado, seja por meio, Senhor, das nossas canções, da nossa intercessão, da nossa presença. Que sejamos ofertantes de tudo, assim como o Senhor ofertou tudo para nós. Amém e glória a Deus.